Eu acho que, de alguma forma, o novo combate ao tráfico de drogas exige também inteligência por parte da polícia, né? Para desmantelar, para seguir o dinheiro, para quebrar o fluxo financeiro, para confiscar os bens dessas organizações, dessas facções, dessas associações. Olá pessoal, tudo bem? Hoje temos uma entrevista muito bacana aqui com vocês. E aí, Thiago, boa tarde. Boa tarde, André. Tudo bem? Thiago, Tranquilo aí? tudo ótimo. Obrigado demais por ter topado participar. Eu agradeço o convite. Primeiro, pode se apresentar aí, diz um pouco sobre você. Bom, eu sou delegado de polícia no Distrito Federal há quase 4 anos. Fui delegado de polícia em Santa Catarina também, num breve período, antes de assumir esse meu concurso no Distrito Federal. E trabalho aí também, dentre outras frentes, no combate ao tráfico de drogas no Distrito Federal. Perfeito. Então, Thiago, justamente sobre a repressão ao tráfico e ao uso de drogas, que é a nossa primeira pergunta. Thiago, quais são, na sua opinião, quais são os principais benefícios e malefícios do atual sistema de repressão ao tráfico de drogas? E você acredita que é possível otimizar este combate? Bom, otimizar sempre é possível, né? Nós temos o nosso sistema hoje de combate ao tráfico de drogas é regido pela Lei 11.343, né, de 2006. Foi uma lei que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre drogas, né? E foi um grande avanço, porque a legislação anterior ela é focada muito no combate ao tráfico. E essa lei, relativamente nova, né, mas que já tem mais de 20 anos, ela focou também no usuário, na recuperação, no tratamento do usuário. Por quê? Porque ela previu que o usuário ele não vai receber nenhuma pena privativa de liberdade, né? O artigo 28 da Lei de Drogas, ele não pune nem sequer o consumo não é punido, ele pune a aquisição ou porte, posse de drogas para consumo pessoal. Então, esse indivíduo que for flagrado na posse ou na guarda de uma quantia de droga que seja para consumo, ele vai receber uma advertência, ele vai ser punido no máximo com a prestação de serviço à comunidade, vai ter que passar por um curso de conscientização, mas ele não vai sofrer qualquer pena privativa de liberdade e hipótese alguma, certo? Isso é um ponto positivo, né? Porque ele separa o traficante realmente do usuário, né? Nós temos na legislação comum que se alguém adquire algum produto oriundo de um crime, ele pode responder por receptação, mas nesse caso a lei de drogas, o legislador ele entendeu que quem adquire drogas, ainda que a droga seja ilícita, não vai responder, é crime, é considerado crime, mas não tem nenhuma pena, né? Então, assim, foi um grande avanço na legislação. É claro que o combate ao tráfico de drogas no país tem muito a melhorar, eu acho que já está melhorando. De uns tempos para cá, nós temos visto que as agências aí de combate ao tráfico, como as polícias, o Ministério Público, estão focando também não só na droga em si, não só não só na pessoa do traficante, mas também no patrimônio dele, né? Acho que esse é o norte a ser seguido, tentar quebrar o fluxo financeiro, descapitalizar essas organizações criminosas que se instalaram no país, né? Hoje nós temos aí facções pelo Brasil todo que comandam o tráfico de drogas, os presídios. Eu acho que, de alguma forma, o novo combate ao tráfico de drogas exige também inteligência por parte da polícia, né? Para desmantelar, para seguir o dinheiro, para quebrar o fluxo financeiro, para confiscar os bens
dessas organizações, dessas facções, dessas associações, né? Não basta combater o pequeno traficante, varejista, vamos dizer assim. Também é importante esse tipo de combate, de ação, mas a gente tem que tentar descapitalizar, tem que tentar desmantelar esse crime que é organizado, né? As facções são muito organizadas. Eu já vejo um avanço, eu acho que está ocorrendo pouco a pouco uma mudança de foco. Nós vemos essa semana, recentemente, a Polícia Federal fez uma grande operação contra uma facção, talvez seja a maior facção do país, que controla presídios aí em todo canto. Foram 600 mandados de prisão, de busca e apreensão em 19 estados, mais também no Distrito Federal. Então, esse tipo de ação que é importante, né? Eu acho que a gente tem que elevar o nível de combate, não dá mais para ficar só prendendo traficante de esquina, não adianta, porque ele é totalmente fungível. Você prende um, sai outro, e vão surgindo outros, então não adianta. O combate tem que ser em um nível maior. Perfeito, Thiago. E você acredita que todas as drogas merecem ter o mesmo tratamento? André, eu acredito que não basta. Há hoje na sociedade um grande debate com relação à maconha. Tem até um projeto em tramitação no Congresso que pode ser colocado em votação a qualquer momento. Tem também uma ação a ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal sobre a inconstitucionalidade do artigo 28 no que tange a posse de maconha. Isso está em voga, né? Em qualquer momento o Congresso Nacional ou o STF vão ter que enfrentar esse tema. Mas eu particularmente, respeito as opiniões contrárias, mas eu particularmente acredito que não basta liberar a maconha. Por quê? Porque vai continuar existindo o tráfico de outras drogas. A cocaína, o crack, vai continuar existindo. Então, a criminalidade vai continuar existindo. A maconha, por si só, ela não é tão agressiva quanto as outras drogas, mas ela também causa alguns problemas de saúde, né? Isso é comprovado. Provoca perda de neurônios, perda de capacidade psicomotora, afeta alguns pontos de inteligência do cérebro e também é uma porta de entrada para outras drogas, né? A gente vê que os adolescentes, principalmente os jovens, iniciam com a maconha, mas acabam indo para outras drogas. E a maconha representa uma parcela ínfima hoje do tráfico de drogas, né? Então, eu acredito que não vai, assim, ser uma grande solução liberar o uso da maconha, né? Você vê, a gente tem experiências aí no mundo, da Holanda, do Uruguai, em que houve um aumento da criminalidade com a liberação em alguns pontos, nos coffee shops lá da maconha, né? Porque isso também gera alguns problemas, por exemplo, o turismo de drogas. Muitas pessoas vão para a Holanda para consumir maconha, porque lá há uma tolerância, mas acabam consumindo outro tipo de drogas, acaba fomentando o tráfico naquela região, e isso também faz com que aumente a criminalidade. É algo muito complexo, mas eu acredito que liberar a maconha não vai resolver o problema, e a gente sabe que ela também possui alguns pontos prejudiciais para a saúde da população. Perfeito. Tiago, como você imagina que seria o impacto de uma legalização das drogas no Brasil? Você acha que mudaria no país se, vamos supor, do dia para a noite não existisse mais a lei antidrogas? Olha, eu acho que não, como eu disse, eu acho que não resolveria os problemas que são apontados hoje. O tráfico ele sempre vai existir. Por quê? Porque se você legalizar a droga, vamos passar a tributar, arrecadar, vai encarecer o produto, né? Então, acho que sempre vai existir um mercado paralelo, certo? Que vai ser dominado por esses traficantes hoje. E esses traficantes eles não vão aceitar tão facilmente, de uma hora para outra, serem regulados, terem que
serem fiscalizados, terem que pagar tributos. E outra coisa, se a gente liberar, vai liberar para quem? Para os que são considerados adultos? Vai ser liberado para os adolescentes? Não acredito nisso. E o traficante ele vai procurar os adolescentes para vender para eles. Vai continuar existindo o mercado negro, assim como existe no do cigarro hoje, o tabaco, existe contrabando. Então, eu acredito que se liberar, vai continuar existindo, sim, esse mercado paralelo de drogas e seria muito prejudicial para a saúde pública, de uma maneira geral. Acho que a gente tem que pensar, nesse momento, no todo, no bem comum. Né? Claro que todo indivíduo ele tem o seu livre-arbítrio aí, de uma maneira limitada, né? Tem que obedecer às ordens, às regras do sistema, mas a gente tem que pensar, se colocar na balança, deve prevalecer a saúde pública, né? O bem comum. Eu acho que se a proibição, tudo bem que hoje há uma proibição, mas o acesso é fácil, as pessoas conseguem comprar droga nas ruas, mas é um freio. A proibição é um freio social. Eu acho que se liberar, muitas pessoas, o número de usuários vai aumentar, como aumentou na Holanda. Hoje o número de usuários lá é muito maior, certo? E isso, assim, afeta várias coisas. Por exemplo, o sistema de saúde, a cocaína e o crack acabam com a saúde da pessoa. As drogas sintéticas, outras drogas sintéticas também. Então, essas pessoas vão procurar mais o sistema de saúde, que hoje já está aí bem ocupado, né? A gente vê que o sistema de saúde no Brasil, apesar do SUS, não tem condições de oferecer um bom atendimento a todos. A gente está vendo agora, principalmente nessa época de pandemia, os esforços que estão sendo para melhorar a malha de saúde. Enfim, são vários fatores. Eu acho que pode ganhar de um lado, pode tributar, vai ganhar, mas só que vai ter que gastar de outro lado com mais recursos em saúde pública, porque mais pessoas serão afetadas. Então, eu acho que não seja interessante legalizar as drogas. Por mais que exista o tráfico, por mais que as drogas estejam aí nas ruas, né, isso não é liberado. Há uma prevenção geral, há uma intimidação para que as pessoas não usem, certo? Apesar de hoje o usuário, como eu falei no início, ele não é punido, ele não recebe pena privativa de liberdade. Ele recebe uma pena alternativa, que se diz, né? Ele é punido, mas com pena alternativa. Então, deve-se combater o tráfico, que é o grande foco, né? Como eu disse, a gente tem que buscar desmantelar essas grandes organizações. Eu acho que a legislação vigente, ela, de certa forma, ela é eficaz, certo? A gente só tem que aplicar ela no dia a dia, essas políticas de descapitalização das organizações. Enfim, recentemente também tivemos a aprovação no ano 2019, após a conversão de uma medida provisória de uma lei que criou o Fundo Nacional Antidrogas, né, que prevê que todo o dinheiro oriundo do tráfico ele vai ser destinado a esse fundo, vai ser destinado também para as polícias que atuaram especificamente nos casos, né, para que invista em estrutura de combate ao tráfico, também prevê que as armas apreendidas sejam utilizadas em prol da polícia. Então, eu acho assim que a gente está evoluindo. Eu sei que às vezes a população tem uma sensação que o combate ao tráfico de drogas é enxugar gelo. Talvez seja, mas tudo, se for pensar, talvez tudo seja, porque a gente combate roubo, a gente combate estupro, a gente combate furto, e nem por isso a gente tem que pensar em legalizar isso, que nunca vai acabar. A criminalidade nunca vai acabar. E como eu disse, sempre mesmo se a gente legalizar, vai existir um mercado negro, vai existir um mercado paralelo, oferecendo talvez uma droga mais forte, uma droga mais barata, uma droga nova. Então a liberação, na minha opinião, não vai ser a panaceia de todos os males hoje que envolvem o tráfico de drogas. Certo, perfeito. Tiago, uma pergunta.
Você falou sobre a saúde pública, né, que os custos seriam elevados por causa de uma legalização, e você também disse que o usuário atualmente ele não sofre uma pena restritiva de liberdade, então ele vai ter que fazer talvez um curso ali e tal. Já existem em países na Europa, principalmente, políticas de redução de danos, né? Então, o cara que ele é a pessoa que é pega usando droga, ela tem que passar por uma certa série de ali, metodologias que visam melhorar a condição dela, tirar ela do vício das drogas e tal. Você poderia falar um pouco sobre isso? O que você acha sobre esse tipo de política que tenta tirar o usuário, apesar que você falou que ele não é punido com a pena de restritiva de liberdade, ainda existem certas penas, assim, né? Aqui no Brasil, o que há hoje no ordenamento jurídico é a previsão de um crime de porte de drogas para consumo pessoal. Aquele que adquirir, possuir, guardar drogas para consumo em uma pequena quantidade que seja comprovado e seja para fins de consumo, ele vai responder por um crime, certo? Mas, ao final, como eu disse, ele não recebe uma pena privativa de liberdade. Ele jamais vai ser recolhido à prisão por esse crime, certo? Ele vai responder por penas alternativas, como advertência ou prestação de serviço à comunidade. Isso já existe aqui no Brasil. Há uma discussão sobre a constitucionalidade desses artigos, né? Uma corrente que diz que seria inconstitucional porque fere a vida privada, a intimidade, todo indivíduo teria o direito de fazer o que bem entender e poderia utilizar a sua droga, né? Mas está em discussão ainda no Congresso Nacional, aliás, no Supremo Tribunal Federal, né? E também no Congresso há um projeto que visa liberar o uso da maconha. Mas tem uma outra corrente também, a qual eu tenho mais afeição, que diz que esse crime do artigo 28 ele é constitucional, por quê? Porque ele visa tutelar a saúde pública. Então tem que ser colocado numa balança, né? A saúde pública de um lado e a vida íntima, a privacidade, enfim, de outro lado. E eu acho que nessa ponderação de valores tem que prevalecer o bem comum. Porque, assim, no Brasil o consumo ele não é punido. Consumir não é punido. Até mesmo se qualquer pessoa confessar, falar, olha, eu fumei maconha na rua, eu usei crack na rua, e ela filmar, ela fotografar e entregar para a polícia, ela não pode ser punida pelo consumo, certo? Ela pode ser punida pela guarda, pela posse, pela aquisição da droga. Agora, pelo consumo, não existe esse verbo tipo no crime do artigo 28, né? Então, eu penso que no Brasil, já com essa nova sistemática, já se visa recuperar o usuário, né? Trata ele como uma pessoa que merece atenção, que merece um tratamento, mas não como um crime. Apesar de ser crime, considerado como um crime, ele não vai ser preso. Então, acho que no Brasil, praticamente, o usuário já tem uma tolerância grande aí. E essa lei que eu citei anteriormente, que criou o Fundo Nacional Antidrogas, ela também incluiu um dispositivo na Lei 11.343, que prevê um tratamento terapêutico para os usuários de drogas, que ele vai passar por avaliações, ele vai ser atendido, e visando que a reinserção dele, né, no meio social sem as drogas. Então, eu acredito que no Brasil já há uma política nesse sentido, né? O que se combate aqui é o tráfico de drogas, porque o tráfico, essa pessoa que se alimenta dos usuários para obter o ganho, para obter o lucro, ele se vale de várias coisas que causam problemas para a sociedade, né? O tráfico em si também traz outros crimes, né? Como a lavagem de dinheiro. As facções, as organizações também se envolvem em crimes como roubo de cargas lá no Rio de Janeiro, né? A gente tem notícias que aqueles roubos de cargas são cometidos por facções.
nas periferias, por exemplo, em Brasília, eu atuei em uma delegacia que a gente combatia, eu coordenei uma equipe de combate ao tráfico de drogas local, certo? E a gente via que os traficantes que exerciam uma liderança ali em determinadas regiões, eles comandavam aquelas áreas, recrutavam adolescentes para vender drogas, ou seja, também já há um crime de corrupção de menores, né? Um tráfico de drogas causa de aumento, e ele também praticava homicídios, porque pela disputa ali, para manter a liderança daquele... Se alguém tentar o poder dele naquela região, ele acaba matando, né, esse líder, acaba matando o traficante rival. Então há uma disputa por território. A gente vê no Rio de Janeiro também que as facções lá, as milícias se envolvem com tráfico, se envolvem com outros tipos de crimes também, de extorsão, de subtração de energia elétrica, enfim. Então o mundo do tráfico de drogas ele é muito obscuro e envolve muitas coisas. Então eu vejo que o Brasil aos poucos ele tem a gente está conseguindo voltar o foco da investigação e da repressão para essas organizações, né? E a gente trata realmente hoje o usuário ele já é tratado como alguém que merece atenção, né? E não uma punição severa. Certo. Tiago, para finalizar, você disse dessa distinção, né, entre o usuário e o traficante, mas é uma discussão muito presente, né? A dificuldade que é você distinguir quem é o traficante e quem é o usuário. Muitas vezes isso, por não ter um critério objetivo, isso cai na mão do juiz, e aí a gente sabe que existem diversas influências que podem levar tanto a polícia como o judiciário a acreditar que alguém é traficante, alguém é somente usuário. Tanto eu acredito que a cor, os critérios socioeconômicos ali em que a pessoa vive, né, os critérios sociais, enfim, o ambiente onde ela mora, o bairro. Você pode falar um pouco sobre isso, para Sim. finalizar? Realmente acaba sendo um pouco subjetivo algumas vezes essa definição entre o usuário e o traficante, né? A legislação penal diz o que deve ser levado em consideração: a quantidade, a natureza, as condições, né, do autor, as condições do local onde foi feita a prisão em flagrante ou a apreensão, enfim. Realmente não é tarefa fácil. Algumas vezes não é tarefa fácil. É claro que quando você pega um carregamento de drogas de quilos ou toneladas de maconha, pô, não dá para a pessoa dizer que é para consumo pessoal, né? Mas principalmente nas ruas, esse tráfico de rua realmente às vezes fica um pouco complicado de fazer essa definição de uma forma justa. Eu posso dizer assim, com experiência própria, que na equipe que eu atuei nesse combate, na Polícia Civil do Distrito Federal, por exemplo, existe uma coordenação de repressão às drogas que age de uma maneira macro, vamos dizer assim, né, no combate ao tráfico de drogas interestadual e com o Distrito Federal, até internacional, e as delegacias de polícia têm suas seções de repressão às drogas, né, que combatem o tráfico nas localidades, nos bairros, na periferia mesmo. E assim, a gente tentava, é difícil, mas a gente sempre tentava fazer um trabalho muito detalhado, assim, sabe? A gente sempre faz campanas antes, observa a atividade do indivíduo, né? Porque se a pessoa está fumando na rua, ela vai estar ali se for uma maconha, ela vai estar ali com o seu baseado, certo? Vai fumar e não vai passar nada para ninguém, não vai estar com mais porções dentro do bolso. Tem alguns fatores que fazem essa distinção, certo? Então a gente faz investigações preliminares, a gente nunca prende alguém na rua com a porção de droga e imputa ele um crime de tráfico, tão somente pela posse da droga. A gente sempre faz investigações preliminares, observações,
certo? A gente ouve algumas pessoas que estavam naquele local, ouvimos usuários que eventualmente tenham comprado droga daquele indivíduo, e geralmente esse indivíduo vai estar na posse de dinheiro em espécie, em notas, geralmente notas pequenas, ele vai estar com mais quantidade de drogas, ele pode estar com a balança, ele pode estar na posse de papel filme, enfim, são vários elementos que são analisados na hora da abordagem de efetuação de uma prisão em flagrante. Mas eu vejo assim que algumas pessoas podem imaginar que combater esse tráfico de rua seja talvez enxugar gelo realmente, que não adianta nada e que tem que liberar. Mas eu vi ali na prática, no dia a dia da delegacia, que esses traficantes, esses pequenos traficantes, eles incomodam também, eles incomodam muito a vizinhança, a sociedade. Então, várias pessoas ali da comunidade iam até a delegacia de polícia e pediam nossa ajuda, nos davam informações sobre esses traficantes. Por quê? Porque aquele traficante já estava aliciando o filho dela, dessa pessoa, já estava oferecendo droga para o filho. Esse traficante também, geralmente, ele trabalha ele atua durante a noite, faz barulho, incomoda a população. Eu tive um caso que o traficante ficava durante a madrugada toda na rua vendendo drogas, e aquilo gerava uma incomodação para a vizinhança, e ninguém podia reclamar, que ele ameaçava essas pessoas, ele ameaçava de morte, ele andava armado. Então isso causa um temor para a população. Então, esse caso, alguns moradores começaram a nos procurar, surgiram também algumas denúncias anônimas, nós fizemos uma investigação preliminar e obtivemos êxito em prendê-lo em flagrante na posse de uma quantidade de drogas. Depois da efetuação da prisão, os moradores foram lá nos agradecer, certo? Então, assim, eu vejo que esse pequeno traficante, ele também incomoda. Eu acho que, não, como eu disse no início, não basta combater esse tipo de tráfico varejista de rua, não vai acabar com o tráfico de drogas desse jeito. Tem que pegar a cabeça e tem que descapitalizar, tem que tirar dinheiro da organização. Acho que esse é o caminho. Tem que combater as plantações de maconha, efetuar a prisão de grandes carregamentos, encontrar os depósitos, enfim, e cortar o dinheiro, seguir o dinheiro, né? Esse que é o caminho. Mas o traficante de rua, ele também incomoda. Então a gente tem que até para esse traficante de rua, esse varejista, se ele não for envolvido numa organização criminosa, se ele não tiver antecedentes, se não ficar comprovado que ele é dedicado à atividade criminosa, a própria legislação já prevê uma causa de diminuição de pena para ele, e é muito provável, a maioria dos casos, eles acabam tendo pena restritiva de direitos ao final, eles nem são presos, eles ficam em regime aberto e a pena privativa de liberdade é substituída por penas restritivas de direitos, se ele não tiver antecedentes, se ele não for envolvido com uma organização criminosa. Então, ele já tem um tratamento mais brando, né, que é o chamado tráfico privilegiado, que é uma oportunidade, vamos dizer assim, que o ordenamento dá para que esse indivíduo ele se reinsira na sociedade, certo? E não volte a traficar, que ele não vai ser preso, mas é uma nova chance. Se ele for preso de novo, aí não vai ter jeito. Ele vai ser preso. Então, eu acho que hoje a gente já tem, então, de certa forma, alguns mecanismos para diferenciar esses grandes traficantes dos pequenos traficantes. Até ontem eu vi uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, do STJ, no estado, acho que foi até no estado de São Paulo, soltou, acho que vários, salvo engano, mais de 1.000 pequenos traficantes, até o próprio STJ chamou de pequenos traficantes, que são esses traficantes que não são integrados a facções e que estavam presos em regime fechado quando mereciam estar no regime aberto.
Perfeito. Perfeito, Thiago. Muito obrigado de novo por ter topado participar. Acho que foi muito bom, Que muito isso. Eu que esclarecedor. agradeço aí a oportunidade. Bacana demais. Quando precisar, estamos à disposição.